Aníbal, o lendário guerreiro cartaginês. Seus inimigos diziam que ele era mau, era horrível, não se dava bem com os outros. Regra número 1 no mundo antigo: mexa com Aníbal e haverá sangue. 130 mil litros de sangue foram derramados nesse campo de batalha. A questão é, devemos confiar no inimigo do cara? Aníbal foi um grande general ou apenas um assassino cruel? Nossos investigadores vão colocar a vida de Aníbal sob o microscópio, realizando uma série de testes científicos e refazendo seu caminho de morte e destruição. É um trabalho de detetive, encaixando uma pista depois da outra. Um psiquiatra vai colocar Aníbal no divã. Isso é de fato uma verdadeira obsessão. Para revelar se ele era de fato um psicopata e como ele se comporta frente a outros ícones do mau comportamento. Ícones do mau comportamento, Aníbal. Aníbal tem a reputação de ser o general mais cruel da antiguidade, com um veneno especial em seu coração contra Roma. Para entender Aníbal melhor, o psiquiatra David Maló irá analisar o seu comportamento e depois classificá-lo em um medidor de psique único, para mostrar como ele se compara a outros durões da história como Gengis Khan e Calígula. Eu preciso avaliar se a violência e a brutalidade cometida por Aníbal é para um propósito estratégico específico ou se é para o seu puro prazer. Aníbal tem uma ficha de arrepiar os pelos. Uma história, na verdade, diz que Aníbal discutiu a possibilidade com seus generais de comer os corpos dos soldados que morriam pelo caminho nos Alpes para atravessar o resto das tropas. Isso é canibalismo. Ele obriga um soldado romano a lutar até a morte contra um elefante. Quando o mercenário deserta, Aníbal ordena que a esposa e os filhos do homem sejam queimados vivos. Isso é vingança de sangue, pura e simples. Ele crucifica um escuta por lhe dar a direção errada. E ele mata 50 mil soldados romanos em um único dia. Aníbal tem essa reputação temível. É violento, cruel, quase um monstro. Mas as histórias de crueldade vêm todas de Roma, a cidade que Aníbal tentou destruir. Seriam confiáveis? Não dá para saber se é ou não só propaganda, mas temos certeza que os romanos retratariam Aníbal como um bárbaro. Então, quem é o verdadeiro Aníbal? A busca por respostas começa em sua infância. Ele nasceu em 248 a.C. em Cartago, na atual Tunísia, na costa norte da África. Procurando pelas ruínas, os arqueólogos encontraram provas de rituais religiosos que envolviam o abate de um animal, ou talvez até mesmo de vítimas humanas. Este sítio é um templo cartaginês muito raro e fantasticamente preservado. E em um local como este, Aníbal foi trazido quando criança. Ele foi forçado a participar de um sacrifício. E suas mãos foram colocadas no sangue ainda quente. E nesse momento, seu pai o faz jurar dedicar o resto de sua vida para tentar destruir Roma. O que aconteceu aqui vai moldar o psicológico de Aníbal para o resto da vida. Temos aqui um menino de 9 anos que olha para seu pai, acha que ele é um grande herói, quer se juntar a ele em sua aventura militar. Seu pai diz: certo, mas primeiro você deve passar por esse ritual brutal. Ele incorpora o sonho do pai, o ódio a Roma e toma isso para ele. Se as histórias romanas forem verdade, a coisa é pior, bem pior. Eles acusam os cartagineses de sacrificar crianças aos deuses. Um historiador diz que uma vez, quando Cartago foi atacada, os cartagineses decidiram repelir os invasores matando 500 crianças inocentes. Normalmente você pega essas crianças de famílias de escravos ou das pessoas das classes mais baixas, mas dessa vez determinaram que um gesto muito mais profundo seria necessário.
Então pegaram as 500 crianças das 500 famílias mais nobres de Cartago. E aquelas crianças inocentes foram levadas até uma estátua de Baal e queimadas vivas. Os historiadores presumem que isso era invenção romana, criada para demonizar os cartagineses. Mas descobertas na área de Cartago, conhecida como Tofete, estão dando-lhes outras ideias. Este pode ter sido o local mais horrível do mundo antigo. Dentro desta caverna, debaixo dessas lápides, os arqueólogos descobriram camada após camada de fragmentos de ossos carbonizados. Sua origem era um mistério, até que novas técnicas analíticas mostraram serem ossos humanos, os ossos de meninos. Hoje no grupo de estudo há um debate, que é: isso é sacrifício humano ou é só um cemitério infantil? Sacrificar crianças? Alguns arqueólogos acham impensável. Com certeza isso nunca aconteceu. É muito difícil determinar a causa da morte desses indivíduos, porque os restos das pessoas estão queimados. Então, na verdade, não temos a integridade do esqueleto. Não é fácil determinar se a pessoa morreu de um golpe na cabeça, se o pescoço da pessoa foi quebrado. Então, torna toda a situação muito mais difícil. Outro especialista acredita que a evidência está muito clara. As pessoas tentam dizer que isso não é um sacrifício de crianças, que é um cemitério de crianças que morreram muito jovens. Mas imediatamente o problema é que, se isso fosse verdade, onde estão as meninas? Porque a grande maioria é de meninos. Elas são provas muito contundentes, mas é possível que ocorreram 30 mil sacrifícios de crianças humanas. O veredito? As histórias de horror podem ser verdade. Aníbal teve que colocar as mãos sobre o sacrifício ainda vivo. Nós nem sabemos se era um animal ou se era um humano. Isso seria um evento transformador, incrivelmente traumático e dramático. Que tipo de impacto isso pode ter causado em Aníbal? Ele vai se enrijecer, endurecer, vai aprender que a vida não vale nada. Ele vira uma criança soldado. E conforme ele avança, ele vai perseguir o sonho de seu pai. E isso vai causar um profundo efeito em Aníbal. Mas por que todo o ódio? Cartago e Roma lutavam há anos pelo controle do comércio no Mediterrâneo. O pai de Aníbal era comandante do exército de Cartago. Tinham-se passado 23 anos de guerra por todo o Mediterrâneo quando Aníbal, ainda adolescente, embarca para lutar na Espanha. Aos 20, ele comanda um exército e, desde o início, ele não é nada bonzinho. Aníbal cerca a cidade de Sagunto, aliada dos romanos, e seu gosto por traição aparece de forma impiedosa. Tinha sido um cerco muito prolongado. Os saguntianos mandaram seus líderes para negociar com Aníbal. E aí é que ele vê sua chance. Contrariando as regras da guerra, ele manda suas tropas matarem todo o homem vivo de lá. As pessoas se renderam. Ele disse que as deixaria ir, mas muda de ideia e as mata assim mesmo. Que tipo de homem é esse? Hoje o chamaríamos de criminoso de guerra. Aníbal estabelece um padrão que ele vai repetir por toda a vida. Ele vai destruir qualquer um, mas qualquer um com quem cruzar. Em 218 a.C., aos 30 anos, Aníbal cresce seus olhos malignos no Grande Prêmio, a própria Roma. Ele decide que é hora de cumprir seu juramento. Vamos colocar a decisão num contexto. Roma é uma das grandes superpotências do mundo. E o pai e o meio-irmão de Aníbal lutaram contra os exércitos romanos, mas nunca foram para Roma. Agora, Roma torna-se o objetivo final. Aníbal prepara o palco para uma batalha épica que irá destruir legiões romanas inteiras e matar dezenas de milhares de seus próprios homens.
Aníbal de Cartago, aos 30 anos, quer cumprir o juramento de sangue de menino: marchar sobre Roma. O caminho mais curto é pelo mar, direto pelo Mediterrâneo. Mas há um problema. Para Aníbal, não é mais uma opção atacar Roma pelo mar. Claro que, historicamente, Cartago é uma superpotência naval, mas depois da última guerra travada pelo pai de Aníbal, não é mais uma opção. Roma e sua marinha agora dominam o Mediterrâneo. Isso significaria uma marcha forçada de 2.400 quilômetros, 4 meses de viagem para o bando de mercenários de Aníbal. O exército de Aníbal era uma mistura de estrangeiros e mercenários vindos de todo lugar. Ele tinha uma cavalaria leve no Mídia, onde hoje é Argélia, por exemplo. Ele tinha espanhóis com espadas. Ele tinha tropas especializadas, como os fundeiros das Ilhas Baleares. Então era uma verdadeira mistura de raças, línguas, costumes e culturas. Além de 50 mil soldados, havia seguidores de campo, até esposas e filhos. Era um circo armado, até com elefantes, 37 deles. A super armada de Aníbal. O fato com os elefantes é que, se você nunca viu um, eles são terrivelmente assustadores. Depois que as pessoas os veem, se acostumam, não ficam tão assustadas. Então, na verdade, é uma arma para assustar. É uma aposta. Levar esses animais desajeitados ao campo de batalha é a decisão mais conhecida que Aníbal já tomou. E também pode ter sido a mais estúpida. Os problemas de Aníbal começam quando um exército romano é enviado para interceptá-lo em Massália, a Marsella de hoje. Aníbal decide que vai atacar pela Porta dos Fundos pelas montanhas dos Alpes. Antes mesmo de chegar tão longe, os elefantes dão problemas. Este é o rio Ródano, nos arredores do norte de Arles. Mas é claro que na época de Aníbal, aqui era um campo aberto. E ele tem o problema de como atravessar 50 mil homens por este rio em frente a homens de tribos gaulesas hostis do outro lado. Isso já é ruim. Mas ele também teve o problema de como atravessar 37 elefantes por um rio como este aqui. Aníbal manda seus homens construírem uma balsa enorme para levar os elefantes. Eles põem os elefantes em pequenos grupos, mas quando a balsa começa a balançar, os elefantes entram em pânico. Alguns pulam no rio, eles não têm como se salvar e se afogam. Eles dizem que todos os elefantes cruzaram, mas deve ter sido um completo caos. E o pior ainda está por vir. É isso que agora está entre Aníbal e Roma. As montanhas dos Alpes, atingindo 5.000 metros de altura em alguns locais. Ele deixou a Espanha em julho, mas agora é outubro. Seu exército não está equipado para montanhismo, sem falar na rápida queda de temperatura. As condições são terríveis. O exército mercenário estava acostumado com o terreno duro e com situações difíceis do norte da África. É uma realidade totalmente diferente estar nos Alpes, a 5.000 metros de altura, com neve, com frio. É uma experiência nova e com certeza eles vão se traumatizar. Para entender como foi difícil, devemos saber qual rota Aníbal fez. Uma equipe da Universidade de Stanford, Califórnia, espera descobrir. A rota de Aníbal, mesmo após 2.230 anos, ainda é um mistério. É um mistério tão grande que foram escritos centenas de livros sobre isso. É um trabalho de detetive, encaixando uma pista depois da outra, tentando combiná-las. Eles investigam possíveis locais onde o exército de Aníbal pode ter acampado. Eles procuram por moedas, armas, as cinzas de milhares de fogueiras, qualquer pista que Aníbal passou por esse caminho. Notem que aqui temos um material de cor preta no solo. Até agora não acharam nada. Então, ao invés disso, eles buscam pistas nas histórias antigas. Se olharem para isso, as 3 pistas que podemos tirar daqui. A melhor fonte é o grego Políbio, que escreveu 70 anos após a travessia. Ele não dá os nomes dos lugares, mas ele menciona certas características da paisagem. Uma delas é o chamado lugar da Rocha Branca, onde tribos locais atacaram Aníbal.
Este lugar tem sido o lugar da Rocha Branca por toda a história. E observem como ele se destaca muito, porque é emoldurado pela floresta verde escura ao seu redor. Ele combina com o relato do Políbio, exatamente. Com base nessa evidência, Aníbal deve estar caminhando para uma passagem elevada chamada Col de Clapier, 2.500 metros acima do nível do mar, onde as temperaturas podem cair muito abaixo de zero. É um ambiente totalmente estranho para um exército africano. Muitos deles podiam nunca ter visto neve antes. E agora, de repente, eles subiam esses vales dos Alpes e então viam a neve acima deles. E ela está cada vez mais perto e fica cada vez mais frio. Nesta região, as temperaturas podem cair para menos 5 graus Celsius à noite. É muito frio para os soldados vestidos apenas em vestes leves de linho. O efeito da temperatura fria e do ar rarefeito pode ser testado numa câmara fria. O oxigênio nesta altitude é 25% inferior que no nível do mar. Sistema. Nós vamos ligar a câmara em menos 5 graus Celsius, que é 23 graus Fahrenheit, e haverá vento para simular como se ele estivesse numa montanha. E podemos controlar os níveis de oxigênio ao mesmo tempo. Então podemos replicar o que os soldados de Aníbal passaram nos Alpes. Um voluntário veste uma bata fina, simulando a roupa da cavalaria númida de Aníbal. É ideal para o calor de que estão acostumados na Espanha, mas não para o vento congelante de outubro dos Alpes. A marcha de Aníbal do nível do mar até a passagem alta leva 10 dias, com a temperatura caindo gradualmente. O voluntário começa a tremer depois de apenas alguns minutos. Ele tenta um teste de destreza, mas seus dedos já não podem executar a tarefa mais simples. Ele mal consegue fazer qualquer tarefa com as mãos ou com os dedos agora. Tá bom, agora nós estamos em 18 minutos. Você pode levantar de novo e fazer o teste de punho, por favor? Oi, Stephen. Eu acabei de fazer o teste de punho e o resultado foi 29 quilos. Sua força de punho diminuiu 40%. Então, como poderia ele lutar com uma espada ou lidar com um inimigo? Em geral, sua capacidade de usar as mãos, que é crucial para a sobrevivência, teria caído bastante já depois de apenas 15, 20 minutos no frio. Mais 10 minutos e o voluntário está começando a sofrer de verdade. O tremor é exaustivo. Seu cérebro exige mais oxigênio para combater a fadiga. A respiração rápida suga a energia de seu corpo. Se este fosse um dos homens de Aníbal, ele não seria mais capaz de pensar bem, ou até mesmo de andar nas perigosas trilhas da montanha. Um dos primeiros sinais de hipotermia é a dificuldade de se concentrar. Você se concentra em pôr um pé na frente do outro e aí não percebe os perigos ao redor que podem ocorrer. Se a temperatura do corpo ainda continuar a cair, você começa a correr o risco de uma parada cardíaca. Depois de 32 minutos, o médico para o experimento. Eu estava sentindo muito frio ali no final. Eu estou começando a aquecer um pouco, mas como vocês podem ver, minhas mãos estão bem vermelhas. Dói muito. É bem cruel. Para salvarem-se, os homens de Aníbal teriam feito fogueiras e posto a roupa dos mortos. Mas metade do exército de Aníbal, 25 mil homens, morreram nos Alpes. A maioria deles pereceu de frio e exaustão. Outros de doença. Imaginem que somos um exército. Nós estamos seguindo a trilha um do outro.
Mas essa é uma fila que podia ter quilômetros de comprimento, podia ter 30 quilômetros de comprimento. As pessoas na frente estão andando em neve fresca, mas as de trás estão andando em lama e sujeira. E eles urinavam na drenagem da água, então havia fezes nessa água. Algo como a cólera pode florescer e em 6 horas você podia morrer. Deveria ter levado uma semana para atravessar os Alpes. Aníbal levou 2. Por quê? Por causa dos elefantes. Eles deixam todo o exército mais lento e eles comem 130 quilos de plantas por dia. Toda aquela comida teve de ser carregada pelos Alpes. Outro comandante poderia ter pensado elefantes nos Alpes, má ideia, mas não Aníbal. Aníbal se vê com 2 opções. Ele dá ouvido a seus tenentes. Meus elefantes estão morrendo, meus homens estão morrendo, nós sofremos essa provação tremenda. Por outro lado, outra parte dele diz: desde a minha infância, o sonho do meu pai e o meu também é conquistar Roma. Nesse momento, apesar dos conselhos, o seu sonho acaba vencendo. E algo mais podia estar dando força à obsessão de Aníbal. Ele pode ter se colocado nas mãos do seu deus, o temível Baal, deus supremo dos cartagineses. Baal é um deus da montanha, é um deus da tempestade. Baal é um deus que lança raios. Ouvimos o trovão pelas montanhas. Nós acabamos de ouvir isso nos últimos minutos, pois uma tempestade está chegando. Aníbal significa algo como graça de Baal, favor de Baal. Aníbal podia estar predisposto a ir pelas montanhas, pois seu deus, Baal, é o deus daquelas montanhas. Seu pensamento obsessivo, sua fixação em Roma, agora ganha uma dimensão religiosa. Isso se torna uma cruzada. Aníbal agora vê o mundo ao seu redor validando esse objetivo, o de atacar Roma. No momento que Aníbal chega a esse local, olhando para a Itália, ele perdeu metade de seu exército. O Col de Clapier está repleto de soldados mortos e carcaças de elefantes. Quase todos esses elefantes morreram. O efeito real da sua utilização na batalha é nulo. A obsessão de Aníbal já matou 25 mil de seus próprios homens. Claramente, ele está se comportando mal. Mas o pior, muito pior, está por vir, conforme ele avança com seu exército com atos de impensável selvageria. Em 218 a.C., Aníbal de Cartago apostou tudo em sua obsessão de vida: a destruição de Roma. Aníbal tem um objetivo em mente e, por desconsiderar todo o resto, você começa a achar que é de fato uma verdadeira obsessão. Essa total fixação por Roma vai fazê-lo continuar. Cruzando os Alpes para a Itália, Aníbal perdeu metade de sua força de 50 mil homens para o frio, a fome e a doença. Os sobreviventes não estão felizes. Aníbal precisa mostrar-lhes quem é que manda. Então ele pega alguns presos e os faz lutar até a morte. O último homem que sobrasse seria libertado. O que ele tentava provar? Aníbal tenta demonstrar sua visão da vida para todos os seus homens. A vida é uma luta de vida ou morte. Só os mais fortes, somente os mais espertos sobrevivem. Não é só a visão de Aníbal, agora também é a visão de todos. Itália. A animação de equipe de Aníbal funciona, bem como ele esperava. Ele derrota legiões romanas enviadas para detê-lo em 2 batalhas no norte da Itália. Como ele conseguiu isso com seu exército enfraquecido? A resposta é que Roma não é a superpotência que se tornaria nos próximos séculos. A cidade é governada por 2 cônsules.
Incrivelmente, eles também se revezam para comandar o exército. Uma receita para um desastre militar. Era uma coisa política dividir o trabalho para garantir que ninguém tivesse o poder supremo. Alternando todo dia o comando do exército nunca durava mais do que 24 horas. Em teoria, os dois colegas deviam cooperar. Ambos deviam concordar com um plano comum. Mas se não concordassem, nada impedia um homem de fazer o oposto de seu colega quando era seu dia no cargo. Aníbal ia explorar a fraqueza dos romanos em tudo o que pudesse. Roma. Ele ouve que eles criaram um novo exército no sul da Itália, e então ele ignora Roma para procurar o inimigo. Pelo caminho, as histórias antigas contam uma lista de crimes de guerra. Plínio o Velho, o historiador, conta uma história bizarra. Ele diz que Aníbal pega um soldado romano capturado e o coloca contra um elefante. Ele diz ao soldado: se você vencer o combate contra um elefante, será libertado. O estranho é que o soldado romano vence. O que Aníbal faria? Deixaria o caso escapar? Não, ele mata o soldado imediatamente. O código de disciplina de Aníbal é simples e brutal. Quando um mercenário do grupo deserta, ele mata a esposa e a filha que o homem deixou. Essas vítimas inocentes são torturadas e depois queimadas vivas. A esposa, as filhas, elas são inocentes, mas não importa. É uma vingança de sangue pura e simples. Aníbal se sentiria absolutamente justificado em suas ações. Ele foi traído e com a traição vem a punição. Algo muito trivial também poderia matá-lo. Quando um escuta de Aníbal erra no caminho, Aníbal explode de raiva e crucifica o homem. Por que Aníbal se porta tão mal? Essa violência é gratuita? Ou há uma explicação racional? Ele não é um psicopata, ele não faz isso por diversão. Ele quer dar exemplos para suas tropas. É cruel, mas a sua crueldade tem um propósito. Durante a longa marcha ao sul, Aníbal pega uma infecção que cega para sempre seu olho direito. Isso não ajuda no seu humor. Agosto, 216 a.C. O exército de Aníbal atinge Canas, na Itália meridional. Com rebeldes alistados pelo caminho, seu exército agora tem 40 mil homens. O exército romano que Aníbal confrontaria é 2 vezes maior. Mas 2 generais novatos, Paulus e Varro, estão lutando entre si, em vez de pensarem no plano de guerra para vencerem Aníbal. Os generais romanos em Canas certamente não eram muito experientes. Paulus fora cônsul antes, Varro nunca esteve naquela posição, ele nunca comandou um exército. Mas a preocupação era quem estaria no comando quando a batalha fosse travada, porque quem estivesse no comando no dia receberia o maior crédito pela vitória. Até o final do dia, esses campos estariam ensopados de sangue romano. É muito difícil imaginar os números. Algo em torno de 130 mil litros de sangue foram derramados nesse campo de batalha. Hoje, mesmo hoje, este lugar é conhecido como Campo de Sangue. A inexperiência dos generais romanos faz deles carne fácil para Aníbal. O que Aníbal faz é alinhar suas tropas de forma crescente. Sua infantaria mais fraca está aqui e isso parece loucura, mas Aníbal tem um plano. Ele deixa sua infantaria de elite na reserva e usa os soldados menos experientes no meio do crescente como isca. Quando este crescente desmorona, como ele sabia que aconteceria, os romanos se adiantam e pensam que estão ganhando. Os romanos mergulham no centro do exército cartaginês e Aníbal solta sua armadilha. É aí que Aníbal envia suas tropas em volta e cerca totalmente os romanos. É aí que a carnificina começa. Os romanos ficam tão cercados que não podem lutar.
50.000 romanos são abatidos. Uma taxa de baixas de 70%. Lembrem-se que todos esses homens foram cortados, esfaqueados, espancados ou esmagados até a morte. Deve ter sido muito cansativo para os caras que estão matando. Aníbal foi magnânimo na vitória? Ainda não. Ele ordena que suas tropas cortem os tendões dos romanos derrotados para eles não poderem fugir. Eles morrem lentamente, em agonia. Muitos cometem suicídio. A manhã seguinte apresenta uma terrível cena. O campo de batalha de Canas está repleto de cadáveres, com as cabeças enterradas em buracos rasos. Isso deve ter sido muito bizarro. Mas acontece que, para acabar com o sofrimento, as tropas romanas cavaram buracos, enfiaram a cabeça dentro para comerem a terra e sufocarem-se. É como se afogarem em sujeira. Isso dá uma ideia da agonia que eles devem ter sentido. Isso dá uma ideia do terror e do sofrimento que eles passaram naquela noite, depois da batalha de aniquilação. Canas é a derrota mais esmagadora que Roma já sofrera. A própria cidade agora está à mercê de Aníbal. Tíber II, 216 a.C. Após 2 anos de guerra, Roma está à mercê de Aníbal. Então por que ele não entra para a matança? É uma questão que sempre intrigou os historiadores. É muito difícil saber o que se passava na mente de Aníbal, no que ele pensava. Dizem que ele não atacou as muralhas de Roma porque não tinha equipamentos de cerco. Mas esse cara escreveu suas próprias regras. Era um cara que levou um exército e elefantes pelos Alpes. Se Aníbal quisesse cercar Roma, poderia obter as máquinas de cerco. Aníbal é bom na batalha, talvez até um gênio. Mas ele é melhor como soldado do que como político. Ele tenta criar uma aliança entre as cidades italianas rebeldes e falha miseravelmente. Ele quer dominar Roma, mas suas habilidades são muito limitadas. Aníbal sabe ganhar uma batalha, mas ele não tem a flexibilidade e a criatividade para ser um diplomata. Ao invés de ganhar novos aliados, Aníbal ainda pensa que uma super-arma é o caminho para a vitória. Os elefantes provaram ser um desastre. Então, ele tenta transformar cobras em uma arma de guerra. É acreditado a Aníbal a invenção desta nova técnica, onde ele faz seus homens juntarem cestos cheios de cobras, e então eles são disparados pela artilharia nos decks de navios de guerra inimigos. E num navio de guerra lotado, com muitos remadores, não é um lugar onde você quer pânico e todo mundo fugindo desses répteis ferozes. Parece assustador. Mas será que funciona? O engenheiro forense Jeff Archibald irá simular um ataque da pomba de cobra para descobrir se as cobras sobreviveriam ao serem lançadas pelo ar. Vamos supor que os 2 navios de guerra estejam a 200 pés de distância, são cerca de 60 metros. Para fazer um desses potes de barro viajar por 60 metros, eles terão uma velocidade de lançamento inicial de 88 km por hora. Para que o pote tenha essa velocidade, ele será lançado a 15 metros de altura. O maior impacto vai ser o vertical. E é isso que vamos tentar recriar. O perito em répteis Lee Parker acredita que esses substitutos de cobras verdadeiras dirão tudo o que ele precisa saber. Nós usamos a maior densidade que esse tipo de cobra pode ter. Com a proteção da pele semelhante à pele da cobra, os órgãos de dentro da cobra, músculos, tecidos, parecem muito com isso. O teste vai medir a força do impacto. O que registramos aqui é um pico de impacto de um pouco mais de 1.100 quilos. Então, alguma coisa em torno de 130 a 140 Gs de força. É o tipo de coisa que mata um ser humano. Mas as cobras, sendo menores, podem ter sobrevivido. As cobras do fundo do pote amortecem o impacto das que estão em cima. Então, a maioria delas sobrevive. A viabilidade disso é bem alta. 10 a 20% das cobras no pote morreriam no impacto. Mas 80% das cobras sobreviveriam e, psicologicamente, seria um choque ter um monte de cobras pousando. A arma funciona na teoria.
Mas tinha algum uso? Ela pode ganhar um tempo no começo da batalha, mas não vai ganhar a própria batalha, e Aníbal não consegue um sucesso completo. A fixação de Aníbal numa super-arma, sejam elefantes ou cobras, mostra sua falta de julgamento estratégico. É um pouco igual a quando Hitler investiu muitos recursos em desenvolver a tecnologia de mísseis na Segunda Guerra Mundial. Quando quase com certeza ele se daria muito melhor se investisse os recursos em armamentos convencionais. Eu acho que Aníbal teve o mesmo problema. Pensou que uma super-arma fosse a solução para seu problema. Ele provavelmente teria se dado melhor se investisse mais recursos em mais infantaria, mais cavalaria, mais armas convencionais. A guerra de Aníbal começou com um elemento surpresa. Mas agora virá um longo e lento impasse. Um grande erro de cálculo de Aníbal foi subestimar a capacidade dos romanos de se recuperarem. Eles podiam perder 50 mil homens em uma batalha, mas haveria ainda 700 mil homens completamente disponíveis para serem recrutados na Itália. Então, podiam sofrer perdas horrendas, como na Batalha de Canas, 10 vezes mais e ainda continuar lutando. Aníbal permanece na Itália por 13 anos. Ele tem 45 anos, quando os romanos lançam seu próprio ataque surpresa a Cartago. Em 203 a.C., Aníbal recebeu ordens dos anciãos de voltar aqui para Cartago. Havia um exército romano acampado fora da cidade. O que ele ainda estava fazendo na Itália? O encontro acontece aqui na planície de Zama, no norte da África. Apesar de sua experiência desastrosa com eles nos Alpes, Aníbal mais uma vez usa sua super-arma favorita, o elefante de guerra. Aníbal tem cerca de 80 elefantes à sua disposição. Ele tem que preparar esses bichos para a batalha. Então, fontes antigas dizem que ele lhes dá álcool. E ele também os provoca fincando lanças nos seus tornozelos. Então eles ficam bêbados e também enfurecidos. Então o que você precisa fazer nessa altura é direcioná-los ao inimigo e soltá-los. Mas os romanos têm um plano de defesa simples. As legiões abrem espaços nas fileiras e as grandes feras atravessam direto. Algumas até mesmo voltam atrás e atacam as próprias linhas de Aníbal. A batalha é uma derrota esmagadora para Aníbal. A reputação de Aníbal de gênio militar passa agora para o homem que o derrotou, o general romano Cipião. Aníbal venceu muitas batalhas contra os romanos, mas nunca chegou perto de ganhar a guerra. Ele é um fracasso colossal, mas a história diz que ele é um gênio. Por quê? Aníbal passou 15 anos tentando conquistar Roma e falhou. Ele lutou uma grande batalha em seu território e perdeu. Muito bem. Ou, pelo menos, é o que a história parece nos dizer. Por que isso acontece? Se você descrever Aníbal como um grande líder, um grande gênio militar, e depois vencê-lo, isso faz você ficar ainda melhor. Você sempre precisa procurar quem escreveu a história. Há algum interesse? Há algo por trás? Nesse caso, a resposta é fascinante e pode muito bem nos explicar por que Aníbal é visto da maneira como o vemos. O relato mais detalhado da invasão de Aníbal na Itália vem do historiador Políbio, que escreveu 70 anos após o ocorrido. Políbio nos diz que visitou muitos locais, os Alpes, alguns dos locais das batalhas e assim por diante. E também que ele falou com alguns dos veteranos, homens que tinham lutado com Aníbal. E é por isso que devemos confiar nos seus relatos. Mas se pensarmos nisso, mesmo se esses veteranos eram meninos na época da guerra, eles estariam com bem mais de 80 anos, quando em teoria falaram com Políbio. E este é um mundo onde a expectativa de vida é baixa. Então o que temos aqui, no mínimo, é uma dúvida sobre a confiabilidade dos relatos de Políbio. Por que Políbio mentiria? Acontece que ele foi pago pela família de Cipião, o homem que derrotou Aníbal. Na verdade, Políbio era o propagandista da família.
E a melhor maneira de fazer com que Scipião fosse um gênio militar seria retratar Aníbal como um enorme gênio. De fato, Scipião não teria nenhum crédito se Aníbal fosse retratado como um lutador de segunda, um fracassado. O veredito? Aníbal não é o gênio militar que a história e a lenda o fazem parecer. Aníbal deixa Cartago após a desastrosa Batalha de Zama. Mas ele ainda quer achar uma briga. Ele ainda precisa sobreviver. Então ele segue para o Mediterrâneo Oriental, onde os reinos ainda são independentes e alguns deles são hostis a Roma. Aníbal ainda gosta da ideia de lutar contra os romanos, mas só como um mercenário. Aníbal é um homem marcado, o mais procurado de Roma. Em 182 a.C., em Bitínia, na Turquia de hoje, Aníbal ouve que uma força de ataque romana está indo em sua direção. Ele não ia deixar que os romanos o matassem ou o capturassem e o mandassem de volta para Roma, acorrentado. Então Aníbal bebe veneno e tira a própria vida, pois até o final ele ainda é o dono do seu próprio destino. Então, quem é o verdadeiro Aníbal? Ele cresceu envolto ao ódio por Roma e esmagava todos que o cruzassem. Mesmo os menores que dessem uma direção errada poderiam morrer. Um grande general, ele venceu em campos de batalha, mas perdeu uma guerra. Ele fez escolhas a sangue frio que mataram metade de seu exército e continuava na teimosia com seus planos que já estavam falidos. Então, em qual local da escala psicológica dos ícones do mau comportamento Aníbal se encaixa? Aníbal causou dezenas de milhares de mortes. 50 mil na Batalha de Canas, sendo 25 mil de seus próprios homens cruzando os Alpes. Mas essas mortes tinham um objetivo, um propósito. Isso coloca Aníbal no mesmo nível de Júlio César e de Gengis Khan, para quem matar significava um mero negócio ao invés de um prazer. Se isso representasse alguma psicose, nós veríamos muito mais mortes ao acaso, muito mais sadismo, muito mais por mero prazer, e não haveria nenhuma ligação a uma grande ideia. E há algo mais sobre a personalidade de Aníbal. Na Marcha da Morte dos Alpes, obviamente ele errou. Mas ele não queria, ou não podia desistir. Aníbal atinge um índice muito alto na escala da obsessividade. Desde que ele tinha 9 anos, ele tinha essa obsessão única e repetitiva de destruir Roma. Um sonho que ele herdou de seu pai. Não importava o que mais pudesse acontecer em sua vida. Ele não tinha flexibilidade de enxergar além daquilo. E é assim que ficou a escala de Aníbal. Um perfil parecido ao do senhor de guerra escocês do século XIII, William Wallace. A inspiração para o filme Braveheart, e cuja obsessão era acabar com os ingleses. Nós temos 2 homens muito dispostos a sacrificar tropas para conseguir o que queriam. Eles querem ganhar a batalha. Eles têm táticas brilhantes, mas fora do campo de batalha, eles são 2 senhores muito inflexíveis e sem nenhuma criatividade para sobressaírem-se em outros aspectos de suas vidas. Os romanos acabaram sendo muito melhores na construção de um império do que Aníbal. Eram melhores criadores de imagens também, com inteligência, criando a reputação de seu pior inimigo. 40 anos após a morte de Aníbal, os romanos destruíram Cartago. E o único Aníbal que sobreviveu foi aquele que serviu aos seus propósitos. Os reinos ainda são independentes e alguns deles são hostis a Roma. Aníbal ainda gosta da ideia de lutar contra os romanos, mas só como um mercenário. Aníbal é um homem marcado, o mais procurado de Roma. Em 182 a.C., em Bitínia, na Turquia de hoje, Aníbal ouve que uma força de ataque romana está indo em sua direção. Ele não ia deixar que os romanos o matassem ou o capturassem e o mandassem de volta para Roma, acorrentado. Então Aníbal bebe veneno e tira a própria vida, pois até o final ele ainda é o dono do seu próprio destino. Então, quem é o verdadeiro Aníbal? Ele cresceu envolto ao ódio por Roma
e esmagava todos que o cruzassem. Mesmo os menores que dessem uma direção errada poderiam morrer. Um grande general, ele venceu em campos de batalha, mas perdeu uma guerra. Ele fez escolhas a sangue frio que mataram metade de seu exército e continuava na teimosia com seus planos que já estavam falidos. Então, em qual local da escala psicológica dos ícones do mau comportamento Aníbal se encaixa? Aníbal causou dezenas de milhares de mortes. 50 mil na Batalha de Canas, sendo 25 mil de seus próprios homens cruzando os Alpes. Mas essas mortes tinham um objetivo, um propósito. Isso coloca Aníbal no mesmo nível de Júlio César e de Gengis Khan, para quem matar significava um mero negócio ao invés de um prazer. Se isso representasse alguma psicose, nós veríamos muito mais mortes ao acaso, muito mais sadismo, muito mais por mero prazer, e não haveria nenhuma ligação a uma grande ideia. E há algo mais sobre a personalidade de Aníbal. Na Marcha da Morte dos Alpes, obviamente ele errou. Mas ele não queria, ou não podia desistir. Aníbal atinge um índice muito alto na escala da obsessividade. Desde que ele tinha 9 anos, ele tinha essa obsessão única e repetitiva de destruir Roma. Um sonho que ele herdou de seu pai. Não importava o que mais pudesse acontecer em sua vida, ele não tinha flexibilidade de enxergar além daquilo. E é assim que ficou a escala de Aníbal. Um perfil parecido ao do senhor de guerra escocês do século XIII, William Wallace, a inspiração para o filme Braveheart, e cuja obsessão era acabar com os ingleses. Nós temos 2 homens muito dispostos a sacrificar tropas para conseguir o que queriam. Eles querem ganhar a batalha. Eles têm táticas brilhantes, mas fora do campo de batalha, eles são 2 senhores muito inflexíveis e sem... De dentro da cobra, músculos, tecidos, parecem muito com isso. O teste vai medir a força do impacto. O que registramos aqui é um pico de impacto de um pouco mais de 1.100 quilos. Então, alguma coisa em torno de 130 a 140 Gs de força. É o tipo de coisa que mata um ser humano. Mas as cobras, sendo menores, podem ter sobrevivido. As cobras do fundo do pote amortecem o impacto das que estão em cima. Então, a maioria delas sobrevive. A viabilidade disso é bem alta. 10 a 20% das cobras no pote morreriam no impacto. Mas 80% das cobras sobreviveriam e, psicologicamente, seria um choque ter um monte de cobras pousando. A arma funciona na teoria, mas tinha algum uso? Ela pode ganhar um tempo no começo da batalha, mas não vai ganhar a própria batalha, e Aníbal não consegue um sucesso completo. A fixação de Aníbal numa super-arma, sejam elefantes ou cobras, mostra sua falta de julgamento estratégico. É um pouco igual a quando Hitler investiu muitos recursos em desenvolver a tecnologia de mísseis na Segunda Guerra Mundial. Quando quase com certeza ele se daria muito melhor se investisse os recursos em armamentos convencionais. Eu acho que Aníbal teve o mesmo problema. Pensou que uma super-arma fosse a solução para seu problema. Ele provavelmente teria se dado melhor se investisse mais recursos em mais infantaria, mais cavalaria, mais armas convencionais. A guerra de Aníbal começou com um elemento surpresa. Mas agora virá um longo e lento impasse. Um grande erro de cálculo de Aníbal foi subestimar a capacidade dos romanos de se recuperarem. Eles podiam perder 50 mil homens em uma batalha, mas haveria ainda 700 mil homens completamente disponíveis para serem recrutados na Itália. Então, podiam sofrer perdas horrendas, como na Batalha de Canas, 10 vezes mais e ainda continuar lutando. Aníbal permanece na Itália por 13 anos. Ele tem 45 anos, quando os romanos lançam seu próprio ataque surpresa a Cartago. Em 203 a.C., Aníbal recebeu ordens dos anciãos de voltar aqui para Cartago. Havia um exército romano acampado fora da cidade. O que ele ainda estava fazendo na Itália?
O encontro acontece aqui na planície de Zama, no norte da África. Apesar de sua experiência desastrosa com eles nos Alpes, Aníbal mais uma vez usa sua super arma favorita. Toda aquela comida teve de ser carregada pelos Alpes. Outro comandante poderia ter pensado elefantes nos Alpes, má ideia, mas não Aníbal. Aníbal se vê com duas opções. Ele dá ouvido a seus tenentes. Meus elefantes estão morrendo, meus homens estão morrendo, nós sofremos essa provação tremenda. Por outro lado, outra parte dele diz: desde a minha infância, o sonho do meu pai e o meu também é conquistar Roma. Nesse momento, apesar dos conselhos, o seu sonho acaba vencendo. E algo mais podia estar dando força à obsessão de Aníbal. Ele pode ter se colocado nas mãos do seu deus, o temível Baal, deus supremo dos cartagineses. Baal é um deus da montanha, é um deus da tempestade. Baal é um deus que lança raios. Ouvimos o trovão pelas montanhas. Nós acabamos de ouvir isso nos últimos minutos, pois uma tempestade está chegando. Aníbal significa algo como graça de Baal, favor de Baal. Aníbal podia estar predisposto a ir pelas montanhas, pois seu deus, Baal, é o deus daquelas montanhas. Seu pensamento obsessivo, sua fixação em Roma, agora ganha uma dimensão religiosa. Isso se torna uma cruzada. Aníbal agora vê o mundo ao seu redor validando esse objetivo, o de atacar Roma. No momento que Aníbal chega a esse local, olhando para a Itália, ele perdeu metade de seu exército. O Col de Clapier está repleto de soldados mortos e carcaças de elefantes. Quase todos esses elefantes morreram. O efeito real da sua utilização na batalha é nulo. A obsessão de Aníbal já matou 25 mil de seus próprios homens. Claramente, ele está se comportando mal. Mas o pior, muito pior, está por vir, conforme ele avança com seu exército com atos de impensável selvageria. Em 218 a.C., Aníbal de Cartago apostou tudo em sua obsessão de vida: a destruição de Roma. Aníbal tem um objetivo em mente, e por desconsiderar todo o resto, você começa a achar que é de fato uma verdadeira obsessão. Essa total fixação por Roma vai fazê-lo continuar. Hoje no grupo de estudo há um debate que isso é sacrifício humano ou é só um cemitério infantil? Sacrificar crianças? Alguns arqueólogos acham impensável. Com certeza isso nunca aconteceu. É muito difícil determinar a causa da morte desses indivíduos, porque os restos das pessoas estão queimados. Então, na verdade, não temos a integridade do esqueleto. Não é fácil determinar se a pessoa morreu de um golpe na cabeça, se o pescoço da pessoa foi quebrado. Então, torna toda a situação muito mais difícil. Outro especialista acredita que a evidência está muito clara. As pessoas tentam dizer que isso não é um sacrifício de crianças, que é um cemitério de crianças que morreram muito jovens. Mas imediatamente o problema é que, se isso fosse verdade, onde estão as meninas? Porque a grande maioria é de meninos. Elas são provas muito contundentes, mas é possível que ocorreram 30 mil sacrifícios de crianças humanas. O veredito? As histórias de horror podem ser verdade. Aníbal teve que colocar as mãos sobre o sacrifício ainda vivo. Nós nem sabemos se era um animal ou se era um humano. Isso seria um evento transformador, incrivelmente traumático e dramático.
Que tipo de impacto isso pode ter causado em Aníbal? Ele vai se enrijecer, endurecer, vai aprender que a vida não vale nada. Ele vira uma criança soldado. E conforme ele avança, ele vai perseguir o sonho de seu pai. E isso vai causar um profundo efeito em Aníbal. Mas por que todo o ódio? Cartago e Roma lutavam há anos pelo controle do comércio no Mediterrâneo. O pai de Aníbal era comandante do exército de Cartago. Tinham-se passado 23 anos de guerra por todo o Mediterrâneo quando Aníbal, ainda adolescente, embarca para lutar na Espanha. Aos 20, ele comanda um exército e, desde o início, ele não é nada bonzinho. Aníbal cerca a cidade de Sagunto, aliada dos romanos, e seu gosto por traição aparece de forma impiedosa. Tinha sido um cerco muito prolongado. Os saguntianos mandaram seus líderes para negociar com Aníbal. E aí é que ele vê sua chance. Contrariando as regras da guerra, ele manda suas tropas matarem todo o homem vivo de lá. As pessoas se renderam. Ele disse que as deixaria ir, mas muda... Alistados pelo caminho, seu exército agora tem 40 mil homens. O exército romano que Aníbal confrontaria é 2 vezes maior. Mas 2 generais novatos, Paulus e Varro, estão lutando entre si, em vez de pensarem no plano de guerra para vencerem Aníbal. Os generais romanos em Canas certamente não eram muito experientes. Paulus fora cônsul antes, Varro nunca esteve naquela posição, ele nunca comandou um exército. Mas a preocupação era quem estaria no comando quando a batalha fosse travada, porque quem estivesse no comando no dia receberia o maior crédito pela vitória. Até o final do dia, esses campos estariam ensopados de sangue romano. É muito difícil imaginar os números. Algo em torno de 130 mil litros de sangue foram derramados nesse campo de batalha. Hoje, mesmo hoje, este lugar é conhecido como Campo de Sangue. A inexperiência dos generais romanos faz deles carne fácil para Aníbal. O que Aníbal faz é alinhar suas tropas, de forma crescente. Sua infantaria mais fraca está aqui e isso parece loucura, mas Aníbal tem um plano. Ele deixa sua infantaria de elite na reserva e usa os soldados menos experientes no meio do crescente como isca. Quando este crescente desmorona, como ele sabia que aconteceria, os romanos se adiantam e pensam que estão ganhando. Os romanos mergulham no centro do exército cartaginês e Aníbal solta sua armadilha. É aí que Aníbal envia suas tropas em volta e cerca totalmente os romanos. É aí que a carnificina começa. Os romanos ficam tão cercados que não podem lutar. 50 mil romanos são abatidos. Uma taxa de baixas de 70%. Lembrem-se que todos esses homens foram cortados, esfaqueados, espancados ou esmagados até a morte. Deve ter sido muito cansativo para os caras que estão matando. Aníbal foi magnânimo na vitória? Ainda não. Ele ordena que suas tropas cortem os tendões dos romanos derrotados para eles não poderem fugir. Eles morrem lentamente, em agonia. Muitos cometem suicídio. A manhã seguinte apresenta uma terrível cena. O campo de batalha de Canas está repleto de cadáveres, com as cabeças enterradas em buracos rasos. Isso deve ter sido muito bizarro. Mas acontece que, para acabar com o sofrimento, as tropas romanas cavaram buracos em... Interceptá-lo em Massália, a Marsella de hoje. Aníbal decide que vai atacar pela Porta dos Fundos pelas montanhas dos Alpes. Antes mesmo de chegar tão longe, os elefantes dão problemas. Este é o rio Ródano, nos arredores do norte de Arles. Mas é claro que na época de Aníbal, aqui era um campo aberto. E ele tem o problema de como atravessar 50 mil homens por este rio em frente a homens de tribos gaulesas hostis do outro lado. Isso já é ruim. Mas ele também teve o problema de como atravessar 37 elefantes por um rio como este aqui.
Aníbal manda seus homens construírem uma balsa enorme para levar os elefantes. Eles põem os elefantes em pequenos grupos, mas quando a balsa começa a balançar, os elefantes entram em pânico. Alguns pulam no rio. Eles não têm como se salvar e se afogam. Eles dizem que todos os elefantes cruzaram, mas deve ter sido um completo caos. E o pior ainda está por vir. É isso que agora está entre Aníbal e Roma. As montanhas dos Alpes, atingindo 5.000 metros de altura em alguns locais. Ele deixou a Espanha em julho, mas agora é outubro. Seu exército não está equipado para montanhismo, sem falar na rápida queda de temperatura. As condições são terríveis. O exército mercenário estava acostumado com o terreno duro e com situações difíceis do norte da África. É uma realidade totalmente diferente estar nos Alpes, a 5.000 metros de altura, com neve, com frio. É uma experiência nova e com certeza eles vão se traumatizar. Para entender como foi difícil, devemos saber qual rota Aníbal fez. Uma equipe da Universidade de Stanford, Califórnia, espera descobrir. A rota de Aníbal, mesmo após 2.230 anos, ainda é um mistério. É um mistério tão grande que foram escritos centenas de livros sobre isso. É um trabalho de detetive, encaixando uma pista depois da outra, tentando combiná-las. Eles investigam possíveis locais onde o exército de Aníbal pode ter acampado. Eles procuram por moedas, armas, as cinzas de milhares de fogueiras, qualquer pista que Aníbal passou por esse caminho. Notem que aqui temos um material de cor preta no solo. Até agora não acharam nada. Então, ao invés disso, eles buscam pistas nas histórias antigas. Se olharem para isso, as 3 pistas que podemos tirar daqui. A melhor fonte é o grego Políbio, que escreveu 70 anos após a travessia de Cartago. Tinham-se passado 23 anos de guerra por todo o Mediterrâneo quando Aníbal, ainda adolescente, embarca para lutar na Espanha. Aos 20, ele comanda um exército e, desde o início, ele não é nada bonzinho. Aníbal cerca a cidade de Sagunto, aliada dos romanos, e seu gosto por traição aparece de forma impiedosa. Tinha sido um cerco muito prolongado. Os saguntianos mandaram seus líderes para negociar com Aníbal. E aí é que ele vê sua chance. Contrariando as regras da guerra, ele manda suas tropas matarem todo o homem vivo de lá. As pessoas se renderam. Ele disse que as deixaria ir, mas muda de ideia e as mata assim mesmo. Que tipo de homem é esse? Hoje o chamaríamos de criminoso de guerra. Aníbal estabelece um padrão que ele vai repetir por toda a vida. Ele vai destruir qualquer um, mas qualquer um com quem cruzar. Em 218 a.C., aos 30 anos, Aníbal cresce seus olhos malignos no Grande Prêmio, a própria Roma. Ele decide que é hora de cumprir seu juramento. Vamos colocar a decisão num contexto. Roma é uma das grandes superpotências do mundo. E o pai e o meio-irmão de Aníbal lutaram contra os exércitos romanos, mas nunca foram para Roma. Agora, Roma torna-se o objetivo final. Aníbal prepara o palco para uma batalha épica que irá destruir legiões romanas inteiras e matar dezenas de milhares de seus próprios homens. Aníbal de Cartago, aos 30 anos, quer cumprir o juramento de sangue de menino: marchar sobre Roma. O caminho mais curto é pelo mar, direto pelo Mediterrâneo. Mas há um problema. Para Aníbal, não é mais uma opção atacar Roma pelo mar. Claro que, historicamente, Cartago é uma superpotência naval. Mas depois da última guerra travada pelo pai de Aníbal, não é mais uma opção. Roma e sua marinha agora dominam o Mediterrâneo. Isso significaria uma marcha forçada de 2.400 quilômetros, 4 meses de viagem para o bando de mercenários de Aníbal.
O exército de Aníbal era uma mistura de estrangeiros e mercenários vindos de todo lugar. Ele tinha uma cavalaria leve no Mídia, onde hoje é Argélia, por exemplo. Ele tinha espanhóis com espadas. Ele tinha tropas especializadas, como os fundeiros das Ilhas Baleares. Então era uma verdadeira mistura de raças, línguas, costumes e culturas. Além de 50 mil soldados, havia seguidores de os nomes dos lugares, mas ele menciona certas características da paisagem. Uma delas é o chamado lugar da Rocha Branca, onde tribos locais atacaram Aníbal. Este lugar tem sido o lugar da Rocha Branca por toda a história. E observem como ele se destaca muito, porque é emoldurado pela floresta verde escura ao seu redor. Ele combina com o relato do Políbio, exatamente. Com base nessa evidência, Aníbal deve estar caminhando para uma passagem elevada chamada Col de Clapier, 2.500 metros acima do nível do mar, onde as temperaturas podem cair muito abaixo de zero. É um ambiente totalmente estranho para um exército africano. Muitos deles podiam nunca ter visto neve antes. E agora, de repente, eles subiam esses vales dos Alpes e então viam a neve acima deles. E ela está cada vez mais perto e fica cada vez mais frio. Nesta região, as temperaturas podem cair para menos 5 graus Celsius à noite. É muito frio para os soldados vestidos apenas em vestes leves de linho. O efeito da temperatura fria e do ar rarefeito pode ser testado numa câmara fria. O oxigênio nesta altitude é 25% inferior que no nível do mar. Sistema. Nós vamos ligar a câmera em menos 5 graus Celsius, que é 23 graus Fahrenheit, e haverá vento para simular como se ele estivesse numa montanha. E podemos controlar os níveis de oxigênio ao mesmo tempo. Então podemos replicar o que os soldados de Aníbal passaram nos Alpes. Um voluntário veste uma bata fina, simulando a roupa da cavalaria númida de Aníbal. É ideal para o calor de que estão acostumados na Espanha, mas não para o vento congelante de outubro dos Alpes. A marcha de Aníbal do nível do mar até a passagem alta leva 10 dias, com a temperatura caindo gradualmente. O voluntário começa a tremer depois de apenas alguns minutos. Ele tenta um teste de destreza, mas seus dedos já não podem executar a tarefa mais simples. Ele mal consegue fazer qualquer tarefa com as mãos ou com os dedos agora. Tá bom, agora nós estamos em 18 minutos. Você pode levantar de novo e fazer o teste de punho, por favor? Presumem que isso era invenção romana, criada para demonizar os cartagineses. Mas descobertas na área de Cartago, conhecida como Tofete, estão dando-lhes outras ideias. Este pode ter sido o local mais horrível do mundo antigo. Dentro desta caverna, debaixo dessas lápides, os arqueólogos descobriram camada após camada de fragmentos de ossos carbonizados. Sua origem era um mistério, até que novas técnicas analíticas mostraram serem ossos humanos, os ossos de meninos. Hoje no grupo de estudo há um debate, que é: isso é sacrifício humano ou é só um cemitério infantil? Sacrificar crianças? Alguns arqueólogos acham impensável. Com certeza isso nunca aconteceu. É muito difícil determinar a causa da morte desses indivíduos, porque os restos das pessoas estão queimados. Então, na verdade, não temos a integridade do esqueleto. Não é fácil determinar se a pessoa morreu de um golpe na cabeça, se o pescoço da pessoa foi quebrado. Então, torna toda a situação muito mais difícil. Outro especialista acredita que a evidência está muito clara. As pessoas tentam dizer que isso não é um sacrifício de crianças, que é um cemitério de crianças que morreram muito jovens. Mas imediatamente o problema é que, se isso fosse verdade, onde estão as meninas? Porque
A grande maioria é de meninos. Elas são provas muito contundentes, mas é possível que ocorreram 30 mil sacrifícios de crianças humanas. O veredito: as histórias de horror podem ser verdade. Aníbal teve que colocar as mãos sobre o sacrifício ainda vivo. Nós nem sabemos se era um animal ou se era um humano. Isso seria um evento transformador, incrivelmente traumático e dramático. Que tipo de impacto isso pode ter causado em Aníbal? Ele vai se enrijecer, endurecer, vai aprender que a vida não vale nada. Ele vira uma criança soldado. E conforme ele avança, ele vai perseguir o sonho de seu pai. E isso vai causar um profundo efeito em Aníbal. Mas por que todo o ódio? Cartago e Roma lutavam há anos pelo controle do comércio no Mediterrâneo. O pai de Aníbal era comandante do exército de Cartago. Tinham-se passado 23 anos de guerra por todo o Mediterrâneo quando Aníbal, ainda adolescente, embarca para lutar na Espanha. Aníbal tem a reputação de ser o general mais cruel da antiguidade, com um veneno especial em seu coração contra Roma. Para entender Aníbal melhor, o psiquiatra David Maló irá analisar o seu comportamento e depois classificá-lo em um medidor de psique único, para mostrar como ele se compara a outros durões da história como Gengis Khan e Calígula. Eu preciso avaliar se a violência e a brutalidade cometida por Aníbal é para um propósito estratégico específico ou se é para o seu puro prazer. Aníbal tem uma ficha de arrepiar os pelos. Uma história, na verdade, diz que Aníbal discutiu a possibilidade com seus generais de comer os corpos dos soldados que morriam pelo caminho nos Alpes para atravessar o resto das tropas. Isso é canibalismo. Ele obriga um soldado romano a lutar até a morte contra um elefante. Quando o mercenário deserta, Aníbal ordena que a esposa e os filhos do homem sejam queimados vivos. Isso é vingança de sangue, pura e simples. Ele crucifica um escuta por lhe dar a direção errada. E ele mata 50 mil soldados romanos em um único dia. Aníbal tem essa reputação temível. É violento, cruel, quase um monstro. Mas as histórias de crueldade vêm todas de Roma, a cidade que Aníbal tentou destruir. Seriam confiáveis? Não dá para saber se é ou não só propaganda. Mas temos certeza que os romanos retratariam Aníbal como um bárbaro. Então, quem é o verdadeiro Aníbal? A busca por respostas começa em sua infância. Ele nasceu em 248 a.C. em Cartago, na atual Tunísia, na costa norte da África. Procurando pelas ruínas, os arqueólogos encontraram provas de rituais religiosos que envolviam o abate de um animal, ou talvez até mesmo de vítimas humanas. Este sítio é um templo cartaginês muito raro e fantasticamente preservado. E em um local como este, Aníbal foi trazido quando criança. Ele foi forçado a participar de um sacrifício. E suas mãos foram colocadas no sangue ainda quente. E nesse momento, seu pai o faz jurar dedicar o resto de sua vida para tentar destruir Roma. O que aconteceu aqui vai moldar o psicológico de Aníbal para o resto da vida. Temos aqui um menino de 9 anos que olha para seu pai, acha que ele é um grande herói, quer se